O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos meus pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que está em casa nos acompanhando através da nossa web TV, da nossa web rádio, nessa quinta-feira de adoração, nós estamos aqui no Centro de Evangelização, celebrando a Santa Eucaristia, em ação de graças por todos os amigos e amigas da misericórdia, os irmãos e irmãs que nos ajudam nesse grande projeto de evangelização, de levar o reino de Deus como mandato. Jesus nos deu uma missão. Todo batizado tem a missão de ser missionário, de falar das coisas de Deus e protagonizar e ser protagonista do reino de Deus. Hoje também nós estamos celebrando, nesse dia 3 de setembro, a festa dos primeiros mártires santificados aqui no Brasil: André de Soberal, Ambrósio Francisco, Mateus Moreira e 27 companheiros leigos no Rio Grande do Norte. Foram mortos pelos holandeses e também, pelos índios. Os nossos primeiros mártires canonizados pela igreja aqui no nosso estado vizinho, no Rio Grande do Norte. Hoje é o dia que nós celebramos a sua festa. E de maneira particular também louvamos a Deus, porque hoje, a Santa Sé, através da Secretaria da Causa para os Santos, notificou a aprovação do processo que vai tornar a serva de Deus benigna beata, a primeira beata do estado do Ceará, reconhecida pela igreja, reconhecida pela Santa Sé. Então nesse dia também toda a nossa diocese louva a Deus, por essa bênção que nós estamos recebendo em nossa diocese, a primeira beata da nossa diocese, A beata benigna nasceu em Santana do Cariri, ali viveu até os seus 12, 14 anos, quando também experimentou o martírio na defesa da sua castidade, quando foi abordada e acabou morrendo na defesa da sua castidade. Nós escutamos hoje a palavra de Deus
E a mensagem da palavra de Deus é um convite, na verdade, a nós assumirmos a nossa missão de filhos e filhas de Deus, assumirmos a nossa condição de missionários. Todo batizado tem essa missão. Todos nós que recebemos o batismo e nos configuramos a Cristo, nós nos tornamos discípulos. E todo discípulo de Jesus, ele tem a missão de anunciar o reino, primeiro com sua própria vida e depois se colocando a serviço para que esse reino possa chegar também a outros lugares. No evangelho que nós escutamos hoje, Jesus envia os discípulos em missão. O discípulo de Jesus é alguém que está sempre em missão. Missão significa sair de nós para ir ao encontro do outro. O que é ser missionário? É ter a coragem de sair de nós para se colocar a serviço do outro. Este é por excelência o missionário e a missionária. Então todos nós discípulos de Jesus, nós recebemos esse mandato de anunciar o reino de Deus. Quando Jesus hoje envia os discípulos, ele dá algumas orientações importantes. O êxito da nossa missão está sempre em poder fazer a vontade de Deus. Nós vamos ter êxito em nossa missão, ou a nossa missão vai produzir frutos, quando de fato nós entendermos o mandato de Jesus e formos obedientes ao mandato de Jesus. Hoje, quando ele envia os discípulos para a missão, ele vai dando algumas orientações: ide de 2 em 2, não leveis sacola, nem mochila, nem 2 túnicas, entrai e acolhei a todos, dizei a paz esteja. Então Jesus vai traçando um perfil para a nossa ação missionária. E aqui fica bem claro qual é a missão primeira de todo discípulo de Jesus. A missão primeira de todo discípulo de Jesus é anunciar a paz. Nós devemos testemunhar essa paz. A missão primeira do discípulo de Jesus é levar essa paz, é transmitir essa paz que vem do coração de Deus ao nosso coração. Hoje nós encontramos também na primeira leitura do livro de Esdras essa passagem que nos remete também a isso. Quando o sacerdote Esdras, na reconstrução, no retorno do povo de Deus à terra de Canaã, a terra prometida, o sacerdote Esdras, ele proclama a leitura da palavra de Deus, e à medida em que o povo vai escutando a palavra, o povo vai enchendo-se de alegria, vão sendo contagiados pela paz do Senhor. Essa é a missão nossa de discípulos de Jesus, sermos anunciadores da paz, sermos testemunhas dessa paz. Com isso, nós entendemos que o primeiro espaço aonde nós testemunhamos e vivemos essa paz é dentro da nossa própria casa, é dentro da nossa própria família. A paz primeiro precisa acontecer dentro de nós. A paz precisa ser refletida em nós para aqueles que estão à nossa volta, para depois sermos para o mundo testemunhas dessa paz. Antes de qualquer coisa, é isso que Jesus manda os discípulos dizerem. É isso que Jesus ordena na missão dos 72. Ide e dizei, a paz esteja convosco. Para que eu possa dizer que a paz esteja com você, essa paz precisa estar dentro de nós. Eu não anuncio apenas de forma verbal, não é uma frase o que Jesus manda os discípulos dizerem, mas é um estilo de vida, é um jeito próprio de viver. Que jeito próprio de viver é esse? É o jeito de viver a paz, de experimentar a paz, é o jeito de nos contaminarmos com essa paz. Eu só vou ser capaz de dar a paz ao outro se essa paz existir dentro de mim.
se essa paz for real dentro de mim. Quando Jesus diz para os discípulos hoje, não leveis 2 sacolas, 2 túnicas, é muito mais do que objetos materiais. Jesus está dizendo para os discípulos que no anúncio da missão, nós precisamos nos esvaziar de nós, para nos encher de Deus. O missionário que não é capaz de esvaziar-se de si, para encher-se de Deus, ele vai falar dele mesmo na missão. E quando nós saímos em missão, nós não anunciamos a nós mesmos. Não é a nossa pessoa que nós anunciamos a pessoa de Jesus. Então, para anunciar Jesus, eu preciso estar cheio dele. Por isso que Jesus diz, não leveis 2 sacolas, não leveis 2 túnicas, né? Na verdade, Jesus está nos moldando, nos formando. Nós precisamos nos esvaziar das sacolas das nossas vaidades, das túnicas das nossas presunções. Nós precisamos nos esvaziar do nosso orgulho, da nossa presunção, nos esvaziar do sentimento de grandeza que existe dentro de nós, para poder Jesus entrar na nossa vida. Quando na missão nós anunciamos a nós mesmos, nós vamos fracassar na missão. Na missão nós anunciamos Jesus, é Ele que faz a obra, é Ele que comunica a graça, é Ele que realiza o milagre, é Ele que faz a cura. Então Jesus é o centro da nossa missão. Nós anunciamos a Ele e anunciamos quem Jesus é para as pessoas. Hoje, ao escutarmos essa palavra, nos vem também um comunicado da parte de Deus de que nós precisamos aprimorar o nosso ser missionário. De fato, quem é que nós estamos anunciando na missão? O que é que nós estamos preocupados? Porque às vezes pode acontecer que na missão a gente esteja tão preocupado com as estruturas, com as túnicas e as sacolas, que a gente esquece do mais importante na missão, que é anunciar Jesus. Se nós tivermos tudo, toda a estrutura, mas o nosso coração estiver vazio de Jesus, nós não temos muita coisa para dizer para as pessoas. Porque aquilo que nós dizemos não é nosso. Aquilo que nós comunicamos não é elaboração da nossa mente, mas é o Espírito de Deus que fala em nós. Um coração vazio de si e cheio de Jesus é um coração aberto, é uma mente ampliada para que o Espírito de Deus se faça morada. Quando nós somos moldados na missão pelo Espírito Santo, nós não temos medo, nós não temos preocupações, porque sabemos que o Espírito de Deus é quem faz a obra em nós. Mas quando nós estamos vazios de Jesus, quando nós confiamos apenas na nossa capacidade, quando a gente confia apenas na nossa preparação, nós esquecemos do mais importante, que é a graça de Deus. A nossa formação por excelência é nos dada pelo Espírito de Deus. É claro que nós precisamos aprimorar, é claro que nós humanamente precisamos fazer as nossas leituras, mas sempre na ideia de que é o Espírito Santo que age em nós. Hoje, nesse mandato missionário de Jesus, é isso que Ele está dizendo para cada um de nós: nos esvaziar de nós e nos encher dEle, nos desapegar das nossas sacolas para acreditar na providência de Deus. É de uma maneira muito particular isso que Jesus quer dizer para nós nessa noite, em todos os sentidos da nossa vida, porque a nossa família, a nossa condição, por exemplo, de ser pai, de ser mãe, de ser um profissional, de exercer uma profissão, de exercer um trabalho, antes de tudo é também uma missão. E nós precisamos fazer isso com excelência. Qual é o caminho para que isso aconteça? Nos esvaziar de nós e nos encher de Jesus. A missão de pai, a missão de mãe exige muito isso, que o pai
que a mãe, que o esposo e que a esposa seja capaz de se esvaziar de si para se encher de Jesus na condução da tua casa, na condução dos teus filhos, porque quando nós educamos com Cristo é diferente. Quando nós educamos a nossa casa em Cristo, é completamente diferente. A gente precisa muito nos imbuir de tudo isso, porque nos últimos tempos nós temos formado de acordo com o que o mundo formata. Hoje Jesus está dizendo para nós no Evangelho que a missão de conduzir a nossa casa, a missão de conduzir a nossa família tem que ser cheio dele. Uma família que é conduzida em Cristo é uma família alicerçada, é uma família que é capaz de superar os desafios da vida. Uma família que é educada apenas na ideia do mundo é uma família frágil. É uma família que não tem muita sustentação. Qualquer vento desestrutura e derruba. Então nessa noite nós vamos guardar no nosso coração essa missão que Jesus está nos dando. Nós precisamos nos esvaziar de nós para nos encher de Deus. Diga isso para você todos os dias. Coloque essa máxima, aplique essa máxima na sua vida, desde o acordar. Aplique essa máxima. Hoje, nesse dia que está começando, eu me esvazio de mim e me encho de Jesus. Porque quando nós fazemos isso, nós já estamos convidando o Espírito Santo para agir em nós. Naquele dia eu sei que eu não estou só. Não é a minha condução, mas é Deus que está me conduzindo. É o Espírito de Deus que está me acompanhando. Quando nós aplicamos essa máxima em nossa vida, nós vamos percebendo no decorrer dos dias uma melhor qualidade de vida. Nós vamos aprendendo a nos potencializar em Deus. Aplique todos os dias essa máxima na sua vida. Primeira coisa que você deve fazer quando acordar é isso: eu estou começando o dia e eu me esvazio de mim, dos meus desejos, das minhas vontades, das minhas presunções, e eu me encho de Jesus. Eu me encho de Jesus. Quando nós fazemos isso, nós já nos potencializamos, nós já vamos chegar no nosso trabalho com disposição, nós já vamos chegar nas atividades do dia a dia com alegria, com o coração aberto. Nós já estamos preparando esse dia. Às vezes a gente esquece disso. Muitas vezes nós nos esquecemos de preparar os nossos dias. A gente enfrenta os dias de qualquer jeito. Nós precisamos nos preparar para cada dia. Cada dia que nasce, eu preciso me preparar. E a melhor forma de me preparar é me colocando diante de Deus. É uma pequena oração que não leva mais de que 3 minutos e que faz um efeito extraordinário na nossa vida. Eu medito, eu me encho de Deus e eu me abro para o Espírito Santo. Não há oração mais forte do que ela. Faça isso todos os dias e você vai perceber que a sua missão, ela vai progredir, ela vai ter excelência. Amém, filhos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.